Bom dia, ouvintes do Facebook, do Instagram, do YouTube. Bom dia para todos, tomara que todos estejam bem. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é referente à imigração. Quem ficar até o final vai ter uma boa base sobre imigração aqui em Portugal. Quem ficar até o final do vídeo, né? Porque eu vou passar para vocês a minha experiência entrando na Europa, que essa é a minha segunda entrada, é a segunda vez que eu venho para Portugal. O ano passado, em 2020, março de 2020, eu vim aqui em Portugal, fiquei 4 meses aqui em Portugal. Aprendi bastante sobre a cultura portuguesa, aprendi bastante sobre como viver em Portugal, né? E estamos agora em 2021 e viemos de novo outra vez para Portugal. Eu falo eu e minha esposa, né? E assim, tenho bastante coisa para passar para vocês. De antemão quero falar para vocês, a imigração vai depender muito da postura de cada pessoa na hora que vai para o guichê da imigração. Mas o mais importante de todos e de tudo são os documentos. Eu vi uma menina falando no canal dela, e ela falava assim: se você tem todos os documentos que são pedidos, se você tem dinheiro, se você tem meios de provar que você pode estar em Portugal, você não vai ser barrado. A sua entrada não vai ser barrada em Portugal. Isso é verdade. Porque eu e minha esposa, a gente estava com todos os documentos, com cartão de crédito, com dinheiro. E na primeira vez, quando a imigração, em março de 2020, né? Quando a gente foi pro guichê da imigração, a gente foi tranquilo. Não tinha por que temer. A princípio, né, a gente também não ia ficar aqui em Portugal. A gente veio para férias, ficamos 4 meses, visitar alguns amigos e conhecer, apenas conhecer. E a nossa primeira experiência da imigração olhou pra gente, pediu nosso passaporte. A gente deu o nosso passaporte a ele, entregou na mão do agente. Simplesmente ele olhou para o passaporte, não perguntou nada, carimbou o passaporte e a gente entrou. Não aconteceu nada. O agente da imigração não pediu documento, não perguntou se a gente ia ficar em Portugal de férias, não perguntou nada. Foi um pouco diferente da segunda entrada, agora em 2021, que aí eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo, vocês vão entender. Então, na nossa primeira entrada, o agente olhou para nosso passaporte, carimbou e pronto, a gente entrou. Não falou nada, não pediu nada. Apesar que a gente tinha todos os documentos, além de ter todos os documentos, tinha dinheiro, comprovação de que a gente podia ficar aqui em Portugal sem problema nenhum. E a gente estava muito tranquilo também, né? Na segunda vez já foi um pouco diferente. No aeroporto porque a gente saiu de Salvador para Portugal direto, no voo da TAP. E a gente precisou fazer exame de Covid, né? Pagou
no exame de Covid um preço bastante elevado, porque as pessoas, a gente contratou uma empresa que foi na nossa residência e fez o teste. Depois de 2 horas disponibilizou o teste de Covid na internet. A gente imprimiu, graças a Deus deu negativo o teste. PP4, seguro viagem. Eu tinha mais ou menos 2.200 euros em mão, que eu comprei antes, né? Uma casa de câmbio. Fora os documentos, tudo em dia, todos os documentos que a imigração pede aqui em Portugal, não faltou nada. Passagem de ida e volta. E eu tinha dinheiro também na minha conta bancária, eu imprimi um comprovante, né? Não foi só esses 2.200 euros, né? Eu tinha um dinheiro na minha conta bancária no Brasil. Imprimi porque se eles perguntassem, né? Como a gente comprou uma passagem de ida e volta de 60 dias para ficar aqui 2 meses. Se caso eles questionassem, eu precisava provar que eu tenho dinheiro, né? Se eu precisar de dinheiro, eu tenho dinheiro. Fora cartão de crédito da minha esposa, cartão de crédito meu. E a gente pegou o voo da TAP, tudo tranquilo. Mas antes de pegar o voo da TAP, a gente passou no guichê da Polícia Federal, em Salvador. E lá o agente, né, policial federal, ele fez uma pergunta pra gente, né, quando pegou o nosso passaporte. Vocês vão viajar para onde? E eu achei engraçado aquilo. Eu achei até uma brincadeira, né? Porque só tinha esse voo para Portugal pela TAP, voo internacional. Como é que o agente me pergunta para onde eu vou, né? Eu disse para ele simplesmente que ia para Portugal. Eu não sei se era porque o ano passado, em 2020, a gente tinha ido, né? E como o Brasil está passando uma crise muito grande, né? O Brasil, a Europa, o mundo tem acesso. Novo, porque eles têm acesso lá ao sistema. Eles sabem, né, que quando a pessoa foi para um local, já foi e tudo mais. E aí eu falei que ia para Portugal de férias, ele olhou para mim, me entregou o passaporte, boa viagem. Mas eu achei estranho isso. No guichê do Brasil, da Polícia Federal Brasileira, fazendo essa pergunta, né? Entramos no avião. Quando a gente entrou no avião, a gente ficou na janela, né, do avião. O voo foi tranquilo, foi calmo, foi super legal. E chegamos em 2021. Qual foi a data, meu Deus? Tem uma semana que a gente tá aqui, meu Deus. Juliana, né? Qual foi o dia que a gente pegou o voo? Dia 11. De novo, esse ano, 11 de novo. 11 o ano passado e esse ano 11. Chegamos em Portugal dia 12, o voo foi rápido, foi tranquilo. O atendimento aí da TAP é excelente. Quando chegamos aqui no aeroporto de Lisboa, né? Surpresa. Ficamos mais 1 hora na fila da imigração. Eu achava, porque eu tinha entrado já uma vez, talvez o agente da imigração fosse olhar meu passaporte e carimbar e me liberar rapidamente, né? Mas aí eu não sei se foi porque a gente veio o ano passado e ficou aqui 4 meses. O agente da imigração era até um rapaz novo, simpático, educado. Ele olhou pra gente assim e perguntou: vocês vieram fazer o que em Portugal, né? Aí eu disse: de férias. Ele: de férias? Sim. Aí ele pediu para que eu afastasse assim uns 3 metros, né? Eu me afastei 3 metros, mais ou menos. Ele pediu para que eu ficasse o mais distante possível da minha esposa.
E aí ele ficou fazendo perguntas a ela, para onde ela ia, né? Quais os locais que ela deveria visitar, que ela queria visitar, aonde ela iria ficar, certo? Se a gente tinha carta convite para ficar nesse lugar, papapá. E saiu fazendo um monte de perguntas. Minha esposa, segundo minha esposa, disse que ficou um pouco nervosa, né? Por quê? Como a gente veio a primeira vez, a gente, na primeira entrada foi bem tranquilo. Na segunda, já teve alguns questionamentos. Eu acho, pelo fato da gente ter entrado ano passado e ter ficado 4 meses aqui, eu acho que eles ficaram, sei lá, suspeitos, né, de a gente estar entrando em Portugal outra vez e ficar em Portugal. Não é o nosso objetivo ficar em Portugal. A gente não quer ficar em Portugal. A gente veio realmente de férias para curtir, conhecer locais que a gente não tinha conhecido antes, né? Porque o ano passado teve a questão da pandemia que deixou muitos locais assim sem visitar, conhecer. E a gente veio esse ano de novo para isso. E o que aconteceu? E ele começou a fazer questionamentos. Depois ele me chamou, eu me aproximei. E ele começou a fazer perguntas também para mim. Eu saí respondendo. Aí eu disse, meu amigo, se você quiser comprovação de renda, dinheiro, isso, aquilo, outro, documentos, tem tudo aqui, tá bom? Aí ele olhou para mim e disse, não, desculpa, eu tô brincando com vocês, é uma brincadeira, né? Mas eu sei que não era uma brincadeira, ele queria achar um defeito, né, na nossa viagem, ou ele queria encontrar algo, né, que justificasse que a gente queria entrar ali porque na União Europeia, porque talvez a gente fosse morar aqui em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia. Mas como a gente a gente tem, né, o dinheiro em conta, como a gente tem dinheiro em mão, como a gente tem uma carta convite, certo? De um europeu. Como a gente tem tudo na mão, ele não podia barrar nossa entrada, certo? Ou ele não podia avançar nos questionamentos dele, né, no caso. E ele foi muito simpático, ele percebeu que realmente a gente não tinha intenção de ficar morando aqui na Europa, tá? A princípio não, né? Eu não sei daqui a 1 ano ou 2, né, se eu posso até mudar de ideia e decidir morar aqui. Mas nossa intenção realmente é, pela segunda vez, entrar na Europa e não morar aqui ou trabalhar aqui para viver aqui. Não é nossa intenção. Então, assim, foi bastante tenso. Porque, imagina, eu, né, e minha esposa, a gente tem todo o perfil, né, para entrar aqui em Portugal, entrar na Europa e não ter o acesso negado. Imagina as pessoas que não têm, né? Imagina as pessoas que chegam aqui e vêm para cá para morar, viver ilegal, né? Às vezes nem dinheiro para poder ficar em Portugal, 6 meses no mínimo, não tem esse dinheiro. Imagina essas pessoas quando são questionadas, né, na imigração. O que não acontece na cabeça dessa pessoa. Como essa pessoa não fica, né? Por mais que você se prepare, por mais que você veja vídeo na internet ou no YouTube, ou você pegue dicas, na hora que o agente da imigração ele fala com você, ele começa a questionar você, você sente sim um abalo, né? Você sente sim uma angústia, mas se você vir preparado, qualquer pessoa vir preparada para cá, financeiramente, com todos os documentos, com tudo certo, você não vai ser barrado na imigração. Ele não tem por que barrar você na imigração. O agente da imigração não tem por que não deixar você entrar em Portugal.
Porque Portugal precisa de turista, Portugal precisa do turista gastando dinheiro aqui, certo? Inclusive para ajudar Portugal em vários e N sentidos, né? Economicamente falando. Então, o agente não tem por que barrar sua entrada aqui. Agora, ele tem o direito de questionar, de dar aquele famoso acocho, como aí no Brasil fala-se, né? O famoso acocho, acochar você, questionar você. Qualquer pessoa pode ser questionada. Ele olha pra gente e ainda questiona. É a função dele fazer isso. Com dinheiro no bolso, com dinheiro no Brasil, com tudo, com todo o perfil de entrada, o agente ainda tentou questionar. Mas eu achei engraçado. Assim, na cabeça do agente da imigração, né? Eu tô falando isso. Ele acha que muitos brasileiros vêm para cá para aventurar. Ele acha que muitos brasileiros vêm para cá porque quer recomeçar a vida. E aí vem ilegal, né? E, infelizmente, quando a pessoa vem para cá como turista e fica, é uma forma de vir ilegal. E para eles isso é errado. E aí eles têm esse direito de questionar. Têm um direito de ficar pegando no pé do brasileiro. Mas quando você se impõe, se você tem recursos, se você está certinho, se você não tem nada errado, quando a gente perceber que você está se impondo, certo? Que você também está questionando porque você está certo, não está errado, não é questionar brigando, ou questionar, ou querer mostrar força a ninguém, certo? Porque isso é a função da gente. É você mostrar que você não está ali, certo? Se você não vem para morar, né, no caso. Ou se você vem para morar, você pelo menos mostrar ao agente que você não está com medo dele, né? Que você não está temendo ele. Apesar que dá uma tremida nas bases, sim, né? Porque a pessoa fica pensando, poxa, paguei uma passagem caríssima, né? Para conhecer a Europa, ou visitar a Europa, ou seja lá qual for seu objetivo, e de repente o agente da imigração, ele barrar sua entrada, mandar você para aquela salinha e começar a questionar, né? E de repente ele falar assim, ah, fulano, você não vai poder entrar na Europa porque você não é perfil para entrar na Europa. E é isso aí, gente. Minha experiência, certo, com imigração, eu acho que eu não estou aqui inventando história. Eu estou falando, inclusive, algumas asneiras de uma forma bem que talvez algumas pessoas não gostem, entendeu? O meu jeito de falar, mas é meu jeito de falar. Eu estou falando o que realmente aconteceu. Não estou aqui inventando nada. Feito eu falei para vocês. No primeiro vídeo, não, eu falei nesse vídeo, no caso, que minha primeira vinda aqui em Portugal foi super tranquila, não foi nada cobrado. Mas na segunda entrada já foi um pouco mais tensa. Eles me cobraram, sim, cobraram a minha esposa. E, moral da história, né? No final a gente ficou rindo, brincando e falando assim, ah, eu tava brincando com vocês, pá, não sei o que, relaxa, né? E foi super simpático e carimbou nosso passaporte, falou boa viagem, se divirtam, conheçam bastante a Europa. E na próxima vez que a gente vir aqui, com certeza, quando a gente me parar e começar a questionar, eu já vou estar mais tranquilo, minha esposa também. E tudo é experiência, né? E foi bom ter passado essa experiência, não foi ruim. Eu não achei ruim, eu achei super legal. E vou colocar vários vídeos aí falando sobre Portugal, sobre os locais em Portugal, sobre aldeias, sobre castelos, N situações, sobre comidas, isso, aquilo, outro. Sobre tudo. Vou estar aqui deixando vocês atualizados. Um abraço para vocês, bom dia.